venho suplicar e me derramar em adoração, pois sei que o controle está em ti. Posso descansar. Meu caminho entregarei nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor. Pai, quero lhe falar, ansioso está o meu coração, ó Pai. Venho suplicar e me derramar em adoração, pois sei que o controle está em ti. Posso descansar. Meu caminho entregarei nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus, meu Salvador. Meu caminho entregarei nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus, meu Salvador. A mensagem de hoje tem como tema como vencer a indiferença. A gente vai ver alguns versos no livro de Romanos, capítulo 12. Então vai ser uma partezinha aqui do estudo de Romanos e eu quero que você pense bastante sobre essa palavra, indiferença. Indiferença, segundo o dicionário, tem a ver com falta de interesse, falta de atenção, falta de cuidado, descaso, desinteresse, negligência e muitas outras explicações a respeito do que seria indiferença. Mas pense quanto
que você vive na indiferença em relação a Deus, em relação à família, em relação às pessoas. Eterno Deus, abençoa essa mensagem com teu poder e que o teu coração se alegre conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que eu quero começar a ler está no livro de Romanos, capítulo 12, versos 9 a 15. Diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Esse texto é muito interessante porque ele traz assim uma série de sentenças que poderiam ser temas de vários estudos. São conselhos à igreja. O apóstolo Paulo está ajudando aquela igreja a compreender como se vive a vida cristã. Porque uma coisa, e isso acontece hoje também, uma coisa é o que as pessoas pensam em relação a eu tenho um relacionamento com Deus vertical, né? A gente fala vertical. Mas o meu relacionamento horizontal não interessa para ninguém. E a Bíblia diz que é totalmente contrário disso, né? Então, como que a gente vive a vida cristã? Como que a gente expressa a vida cristã? E o apóstolo Paulo ele fala muito aqui sobre o amor, né? Sobre o interesse pela outra pessoa, e é aqui que eu quero pegar esse tema, como vencer a indiferença. O excesso de informações ruins tem gerado em nós frieza no coração. Você acorda de manhã, vai ver uma notícia, é guerra, é sangue. Outro dia eu estava vendo na TV aberta, né, por exemplo, era assim, passava de um canal, tinha estuprador, não sei o quê. Passava para outro canal, porque o fulano está sendo perseguido, não sei o quê. O outro, o ladrão, não sei o quê. O outro, a população pegou o cara e bateu no cara. Só coisa ruim. Chega uma hora que você vai ouvindo, você fica indiferente ao sofrimento. E você começa a se tornar uma pessoa muito gélida, né? Muito fria em relação às outras pessoas. Só que não é só em relação às pessoas que você não conhece. Isso também se expressa em relação às pessoas que você conhece. E aí a gente vai vivendo uma vida completamente isolada, uma vida reclusa, né? Uma vida assim, eu estou bem, então você que se vire, eu não quero saber de ninguém, eu não quero me relacionar com ninguém, assim por diante. Eu quero tirar desse texto, eu não vou estudar todos os versos, mas eu quero tirar desse texto assuntos que sejam realmente relevantes em relação a esse tema, como vencer a indiferença. Vamos lá. Primeiro, em Romanos 12, verso 9, diz que o amor de vocês não seja fingido. Na outra tradução diz que ele seja sincero. E numa outra tradução diz que não seja hipócrita. A palavra hipócrita é uma palavra muito interessante, é uma palavra que vem do grego, e ela não vem de um sentido negativo no início, porque era ligada ao teatro. Vocês se lembram no teatro grego que as pessoas tinham uma máscara sorridente, uma máscara triste, né? Eles tiravam, punham. Aquilo era o hipócrita. E esse significado passou, obviamente, para um lado negativo, dizendo: quem é o hipócrita? É aquela pessoa que tem duas caras. O que seria duas caras nesse ambiente desse texto de Romanos 12? Quando ele diz que o amor de vocês não seja fingido, não seja hipócrita, ele está falando que eu não posso ter duas caras. E é isso
que acontece em muitos lugares. As pessoas demonstram algo que não são. Demonstram algo que não são. Por exemplo, você vai frequentar a sua igreja e quando você chega lá na sua igreja, as pessoas dizem bom dia, Deus abençoe, a paz do Senhor, glória a Jesus, certo? E você sai dali, durante a semana, encontra aquela pessoa e é outra pessoa. Completamente diferente. É uma pessoa que não está nem aí para você, às vezes nem cumprimenta, e depois vai arrumar uma desculpa por que não cumprimentou e assim por diante. Porque as pessoas têm a tendência, quando eu falo as pessoas, estou falando negativamente, né? Existem pessoas que fazem isso, que são pessoas hipócritas, que são pessoas que têm duas caras. Depende do ambiente, a pessoa se mostra de um jeito. Depende do outro ambiente, ela se mostra de outro jeito. No trabalho, é uma pessoa, né, completamente secular, capitalista, completamente voltado para o ganho, não está preocupado com ninguém. Aí vai para o culto e é uma pessoa maravilhosa, né? Essa hipocrisia, Paulo diz, não é correta. O amor não cabe dentro da hipocrisia. E não cabe hipocrisia dentro do amor. Ou seja, não é possível a união dessas duas coisas. Por isso que fala, numa tradução, sinceridade, né? Seja sincero, o amor seja sincero. E aqui diz não fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom. Então, a primeira questão que eu quero trazer é que a hipocrisia que gera também a indiferença. Porque uma pessoa que vive duas caras, ela não está nem aí para ninguém. Não está preocupada com as pessoas, não está preocupada com a família, não está preocupada com os irmãos em Cristo, não está preocupada com ninguém, né? Então ele diz, a hipocrisia tem que ser retirada da nossa vida. Segundo, em Romanos 12, verso 10, diz assim, amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Eu estou misturando aqui algumas traduções, só para mostrar para você um pouco mais de conteúdo. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Uma outra tradução diz que a gente deve tratar as pessoas com honra. Né? A Bíblia diz, a quem honra, honra. A quem você deve honra, honre. A questão do respeito é uma questão muito séria. Por que as pessoas vão ficando indiferentes? Porque elas tratam as outras pessoas como objetos de utilidade. Objetos de utilidade. O que é objeto de utilidade? É o que a gente chama de a diferença entre o valor intrínseco e o valor extrínseco. O valor intrínseco é o valor que algo tem, vamos falar de um objeto, é o valor de um objeto simplesmente porque aquele objeto ele tem valor intrínseco. Por exemplo, ouro. Esse objeto é feito de ouro, então ele tem ele tem um valor intrínseco. Agora, vamos imaginar uma aliança de um metal que não é nobre, né? Vamos imaginar uma aliança de alumínio. A pessoa fez uma aliança de alumínio porque é bonita. Não tem um valor intrínseco, certo? Você pegar aquela aliança e falar assim, vou vender essa aliança, não vale nada. Mas ela tem um valor extrínseco, com X, né? Extrínseco. O que é o valor extrínseco? É o valor na relação com o outro. Então, aquela aliança de alumínio, ela tem um valor para a pessoa porque refere-se ao casamento de duas pessoas que se amam. Esse é chamado de valor extrínseco. Então, valor intrínseco e valor extrínseco. O problema é que isso em valor material é real, né? Não tem dificuldade nenhuma, mas em valor humano é perigoso. E é aqui que está o grande problema. Por que as pessoas não respeitam as outras? Pelo seguinte, porque elas valorizam as pessoas e os relacionamentos baseado na troca. Então, eu quero ficar seu amigo porque você é uma pessoa inteligente. Eu quero ser amiga daquela menina porque aquela menina é linda e ela atrai os rapazes e eu, como adolescente, quero ficar perto dela porque se eu for amiga dela vai sobrar alguma coisa para mim. Eu sou amigo do Mané porque o Mané tem uma empresa
e quem sabe eu vou precisar dessa empresa algum dia. Deu para entender? Essa valorização ou valoração que a gente faz em relação às pessoas é perigosa. Por quê? Porque todas as pessoas têm um valor intrínseco perfeito e maravilhoso diante de Deus. São criaturas de Deus. Não importa o que elas representam nas relações humanas. O que importa é o que elas são. E o que Paulo está dizendo, amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo, se esforcem para tratar uns aos outros com respeito, é sobre o valor intrínseco. Eu amo as pessoas porque elas são pessoas e não porque elas me dão alguma coisa. Então não é valor estético, não é valor utilitário, não é valor de relacionamento político, né? Eu sou amigo do fulano porque o fulano é amigo do deputado e o deputado ficou de me arrumar um emprego. Sabe aquela bobagem toda? É isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Como é que eu venço a indiferença? Respeitando as pessoas e amando as pessoas. Terceiro, Romanos 12, verso 13, diz assim: repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros em suas casas. Naquela outra tradução diz, pratiquem a hospitalidade. Ora, o que é repartir com os irmãos necessitados o que eu tenho? Primeiro, esses irmãos, o apóstolo Paulo está falando do ambiente cristão, do ambiente igreja. E ele está dizendo, não é possível que uma pessoa que conviva com você, com quem você ande, etc., tenha necessidades e você não ajuda essa pessoa tendo condições de ajudar. Tendo condições de ajudar. A gente precisa aprender essa relação, viu, gente? Não é obrigado a fazer. É por amor. Esse repartir com os irmãos necessitados o que eu tenho não é ficar na frente da minha casa repartindo com todo mundo na rua tudo que eu tenho que acaba. Aí depois eu que sou o necessitado. Não é essa a ideia. A ideia é, pelo menos, os irmãos em Cristo, as pessoas próximas a você, sua família. Pratique esse amor, a hospitalidade. A hospitalidade não é só trazer uma pessoa para morar dentro de casa. Né? É uma pessoa que está precisando de ajuda naquele momento, né? Receber em casa, ajudar aquela pessoa, vamos comer juntos, vamos participar disso juntos, né? Ou vou te dar um conselho, ou eu vou ajudar você a sair dessa situação, vamos dar uma volta por cima. A pessoa necessitada, ela é chamada necessitada porque ela tem necessidades. Agora, você tem condições de ajudar. Você é um profissional. Você pode ajudar essa pessoa a abrir a cabeça, enxergar um mundo novo. Por que você não faz isso? Você é um médico. Por que você não faz um atendimento pro bono ou vários? Né? Você é um dentista. Por que você não faz um atendimento pro bono? Um advogado faz um atendimento. Sabe o que é pro bono? Né? De graça. Né? É de ajudar as pessoas. Então essa ideia de interessar-se pelo necessitado mata a indiferença. Porque a indiferença faz com que eu diga, ninguém mandou ser pobre. Ninguém mandou estar com problema. Está com problema porque gasta demais. Está com problema por causa disso, por causa daquilo. Só que a gente não vê que aquela pessoa está sofrendo. E não tem a graça, o amor, a bondade de enxergar nessa situação uma prática cristã. Quarto lugar. Romanos 12, 15 diz assim, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Paulo está falando aqui especificamente sobre empatia. Empatia não é simpatia. Simpatia é uma pessoa agradável. Empatia é uma pessoa que sente a dor do outro e faz algo por aquela pessoa. Empatia é entender que aquela pessoa precisa de ajuda. Empatia é estar envolvido com as alegrias ou as tristezas daquela pessoa. Por isso que Paulo diz assim, alegrem-se com os que se alegram. Tem uma pessoa alegre, o que muita gente faz? Né? Eu não vou falar muita gente aqui para não julgar. Mas o que algumas pessoas fazem? Tem alguém muito alegre, o que a outra pessoa faz?
Tá assim porque ganhou um carro, o marido dela deve estar roubando muito. A maldade é um negócio sério, né? É um negócio sério. A pessoa não se alegra com o outro. Não se alegra com as vitórias, sejam elas grandes ou pequenas. Imagina uma pessoa que venceu, né, passou no vestibular. Por exemplo, um jovem passou no vestibular. Aí fala, ai tio, eu passei no vestibular, olha que legal, não sei o que, não sei o que. Sorte, hein? Porque você, do jeito que você é, burrinho assim, para passar. Para que essa maldade, essa identificação com palavras malignas? Para quê? Né? Não, alegre-se com quem está alegre. A pessoa venceu uma etapa, a pessoa comprou alguma coisa, a pessoa se casou, teve filho, ou alguma coisa que aconteceu, a pessoa está feliz, seja feliz, esteja feliz com a pessoa. A pessoa está triste, chore com ela. Tem gente que está triste e chega para o outro e diz, cara, estou muito triste. Mas eu falei para você, você não devia ter feito isso, você não devia ter feito aquilo, não sei o quê. Tem sempre os professores do mal, né? Que são aquelas pessoas que querem dar conselho e se sentir sempre acima do outro. Paulo diz, não, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso acaba com a indiferença. Isso resolve o problema da indiferença. Por quê? Porque eu passo a viver uma vida empática, uma vida de relacionamento sem interesses, uma vida de agradar a Deus ao invés de querer agradar as pessoas. Porque Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo você, como você age, como você não age, o que você pode fazer e o que você não faz. Eu fico sempre pensando nisso na minha vida, né? Quando eu faço alguma coisa, ou deixo de fazer alguma coisa, eu fico pensando, será que o Senhor está me aprovando ou não está aprovando? Será que isso é bom ou ruim? Eu preciso estudar, eu preciso crescer nisso, ou eu preciso aprender nas Escrituras, ou eu preciso orar mais, ou eu preciso me desprender mais, de alguma maneira. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E eu quero acrescentar o verso 16, que a gente não leu, mas de Romanos 12, diz assim, tenham por todos o mesmo cuidado, não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Olha que interessante. Tenham por todos o mesmo cuidado, não sejam orgulhosos, a palavra-chave está aqui, né? Mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Gente, sabe o que destrói a indiferença em relação às pessoas? A humildade. O ser humilde não é ser pobre, né? Nós usamos em português erradamente, a gente diz, nossa, aquela pessoa é tão humilde, que a gente olha e vê que ela está mal vestida ou coisa parecida. Não é essa a ideia. Humildade é uma atitude do coração. Humildade é o oposto de orgulho. Uma pessoa orgulhosa, diz a Bíblia, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a humildade ela é oposta ao orgulho. Por isso que ele diz, não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Ou seja, seja uma pessoa que tenha um coração de servo, de serva, né? Eu me lembro, eu era um jovem pastor, eu assumi a minha segunda igreja que eu assumi, e ela teve um problema estrutural muito grave, que todas as telhas tiveram que ser tiradas do templo, e era janeiro, e em janeiro chove muito. E chovia, e obviamente o templo virou uma piscina, literalmente uma piscina, encheu de água, e no meio daquilo tudo a gente tinha que resolver, pelo menos aqui, porque a gente não utilizava o templo, tivemos que utilizar uma salinha. Imagina, você sai de um templo grande para uma salinha pequena, fazíamos 3 cultos por domingo e tal, para acomodar as pessoas, porque o templo tinha um problema sério. E eu me lembro que uma coisa simples, nós pedimos para uma pessoa lá da construção fazer um furo, né, no chão para escoar a água.
O templo não tinha ralo, não tinha nada, né? Não tem por que ter, né? Ele fez o furo. E aí eu fui com o pessoal lá, chamei todo mundo, chamei a mocidade e tal. Falei, gente, vamos trabalhar aqui. Aí eu peguei um rodinho e comecei, vamos empurrar essa água aqui lá para aquela vazão lá, e ele vai saindo lá para baixo e tal, resolve o problema. E eu estava ali trabalhando, empurrando, né? Chegou um jovem e falou assim para mim, ô pastor, você é aqui? Eu falei, como assim? Ele falou, mas você é o pastor da igreja, por que você está empurrando água aqui? Eu falei, porque eu sou crente, porque eu amo a Jesus, eu sou membro da igreja igual a você. A minha posição é uma posição de servo. Eu não sou pastor para ser servido, eu sou pastor para servir. Eu vim aqui para servir, e é isso que todo mundo tem que fazer. Vamos trabalhar, menino, vamos lá. E continuamos trabalhando. Mas me marcou aquela percepção daquele jovem, porque ele achava que o fato de eu ser pastor, eu tinha uma categoria, né, meio inatingível, né? Assim, ele é o CEO da empresa, né? Não vamos conversar com ele porque ele é muito importante. E é um absurdo pensar nisso. O texto bíblico diz, tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sabedoria verdadeira, ela é do alto, ela vem de Deus. Tiago, capítulo 3. E a sabedoria de Deus, ela é pura, pacífica, ela é maravilhosa. Mas a sabedoria humana, ela é maligna. A sabedoria humana, ela é baseada nas experiências humanas. E esse empirismo da experiência humana traz muito erro. E tem muita gente que acha que é sábio e, biblicamente falando, é uma pessoa estulta, é uma pessoa tola. Okay? Quando Paulo diz ninguém acha que é sábio, ele está dizendo assim, tenha um coração tão humilde que você esteja buscando em Deus aquilo que você precisa passar para os outros. Eu preciso passar para alguém um conselho, eu vou buscar em Deus o conselho e não na minha experiência pregressa. E não naquilo que eu aprendi de alguém ou aprendi dos meus pais. Pode até ser ótimo, mas não é essa a sabedoria divina. A sabedoria divina nasce das escrituras sagradas. A sabedoria divina nasce para nós, né? Não que a sabedoria de Deus nasce da Bíblia, né? Porque é Deus que criou tudo isso, mas para nós a sabedoria sai das escrituras. Por quê? Porque as escrituras são a palavra de Deus. É a vontade revelada de Deus, é a revelação. Eu não posso viver em função daquilo que eu acho sobre a Bíblia, ou aquilo que eu acho a respeito das pessoas ou a respeito da fé cristã. Eu preciso aprender a andar baseado na revelação espiritual. E uma das coisas maravilhosas é o coração humilde. Mateus capítulo 11 mostra, quando Jesus fez aquele convite maravilhoso, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E descanso encontrareis para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a graça, Senhor, de termos um coração amoroso, aberto, sensível, um coração que esteja pronto a ser bênção, um coração humilde, um coração empático, que a gente não tenha hipocrisia, que a gente não viva, Senhor, na falsidade desse mundo, mas que a gente multiplique essa manifestação do Teu amor em nós para muita gente que está ao nosso redor. Que seja assim para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Rei das nações, Rei dos reis e Senhor, raiz de Davi, todo poderoso, Deus conosco, é o Verbo, o justo juiz, sumo sacerdote, soberano, Salvador, ungido de Deus, Consolador,
Messias, filho prometido, início, meio e fim, Cordeiro e o leão. Jesus é Deus, Jesus é Deus. No mais alto lugar está, reinando sobre a criação com o seu poder. Jesus é Deus, Jesus é Deus, e todos hão de contemplar sua glória resplandecerá. Jesus é Deus. Primogênito de toda a criação, Ele é o Messias, filho prometido, início, meio e fim, Cordeiro e o leão. Jesus é Deus, Jesus é Deus. No mais alto lugar está, reinando sobre a criação com o seu poder. Jesus é Deus, Jesus é Deus, e todos hão de contemplar sua glória resplandecerá. Jesus é Deus. Jesus, nós adoramos Jesus, aquele que é Rei, a Ele seja a glória. Jesus, nós exaltamos Jesus, seu nome tem poder pra mudar a história. seja a glória. Jesus, nós exaltamos Jesus, seu nome tem poder.
exaltamos Jesus. Seu nome tem poder pra mudar a história.